Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler 4 versos da palavra de Deus. Lucas capítulo 1, do verso 46 ao verso 50. O conhecido Magnificat, o Cântico de Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, do verso 46 ao verso 50. A Bíblia diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele atentou para a humilhação da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Vamos parar por aqui e conversar um pouco mais acerca desse cântico. Onde nós estamos? Que cenário é esse? O que está acontecendo aqui? O nosso Natal, ele tem virado um Natal muito comercializado. São muitas luzes, muitas árvores, muitos presentes, muitos embrulhos, muita comida bonita em cima da mesa. Aparentemente está tudo muito bom, está tudo muito legal, está tudo muito certo, tem muito positivismo. E nós muitas vezes, por conta desse enfeite todo, nós perdemos o real sentido do Natal e o entendimento do que estava acontecendo nesse momento da história. Então aqui nós temos Maria, grávida, oriunda de uma ação miraculosa do Espírito Santo de Deus, uma jovem que estava grávida. Naquele momento, naquele cenário, naquela cultura, uma moça receber a notícia de um anjo que ela daria à luz a um menino sendo virgem, não era somente uma coisa muito estranha, mas era uma coisa também extremamente preocupante e temerosa. As mulheres daquela época, especialmente naquela época, elas eram tidas como valiosas, como mulheres de valor, porque elas eram capazes de manter a sua virgindade, a sua pureza e se entregar a um homem, a um só marido. Maria, enquanto adolescente, ali jovem, engravidando, sendo virgem, isso com certeza traria ao coração daquela moça muitos receios e muitas preocupações acerca da sua aceitação, acerca do seu valor, acerca do seu futuro. Quantos de nós, talvez agora já não começamos a se encontrar nessa história? Talvez você tomou algum caminho na sua vida, ou talvez alguma coisa fora do seu controle aconteceu, e você hoje lidar com medo de não ser aceito, medo de não ser amada, medo de perder o seu valor, medo do seu futuro. O que vai acontecer? Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. Maria estava vivendo sobre sombras de uma densa noite, e diante dessa sombra de uma densa noite, uma revelação vem para anunciar a encarnação de Cristo. A boa nova trazida pelo anjo Gabriel requeria de Maria uma humildade, requeria de Maria uma caminhada de fé, uma obediência, uma sujeição e uma submissão às promessas de Deus. Por quê? Porque o mundo agora não estava mais fazendo sentido para ela, ela se sentia ameaçada. Presta atenção sobre esse princípio dessa história. Todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, nós estamos sendo também aproximados das promessas de Deus para nós. Todas as vezes que nós nos sentimos afligidos, inseguros, temerosos e preocupados, nós também estamos sendo oportunizados em experimentarmos uma renovação e uma revelação de promessas de Deus sobre a nossa vida. As promessas de Deus, em geral, elas ganham um brilho especial diante de circunstâncias improváveis, diante de circunstâncias impossíveis. As promessas de Deus, elas brilham sobre nós. E Lucas capítulo 1, ele pinta um quadro vívido. O anjo Gabriel anuncia a essa jovem a sua gravidez, e ela, mesmo se sentindo ameaçada a sucumbir ao medo. Você já se sentiu assim? Não consegue dormir de noite, não consegue ficar em paz, está em estado de alerta todo o tempo. Talvez você está monitorando alguém
pelo seu WhatsApp, cuidando de um filho, sabe que alguém está doente no hospital, e aí você não consegue soltar o celular, toda hora você está pegando o celular para você olhar. Os jovens estão tendo crises, e cada vez mais crises de ansiedade, oriundas da rede social. Pessoas que publicam um conteúdo na rede social, e elas são injetadas de uma adrenalina que elas precisam estar toda hora consultando aquela publicação para saber o que está acontecendo, quem está interagindo, quem está curtindo, quem está compartilhando, quem está comentando, o que estão falando. Coisas que colocam na rede social, ou pessoas das quais esses jovens seguem, e essas pessoas se envolvem em algum tipo de confusão, e parece que nós paramos a nossa vida, e ficamos refém de uma insegurança de que queremos estar no controle, sabendo de tudo, o tempo todo. Maria estava vivendo essa ameaça de sucumbir ao medo. Insegura por uma cultura, porque naquela época em especial, as mulheres, elas eram conhecidas como porta para o mal. Eu acho que ainda hoje, nós colhemos um triste fruto de uma violência direcionada à mulher. E quando eu digo a violência, eu não me refiro somente à violência física, eu não me refiro somente à violência verbal e nem tampouco somente à violência emocional. E todas essas já são dignas de escárnio, de repulsa, mas eu também me refiro à violência velada, de uma ideia de superioridade. A violência velada, onde homens olham para suas mulheres, sejam estas as suas esposas ou as suas filhas, ou as suas companheiras de trabalho, ou até mesmo as suas irmãs em Cristo, e eles permitem que uma cultura do silêncio seja instaurada, uma cultura de diminuição, uma cultura de, olha, fica aí no seu lugar, não dá muito trabalho não, porque você, eu vou te contar, viu, você dá muita dor de cabeça. A violência de uma sociedade competitiva, onde o homem tem que ser maior do que a mulher, e para conseguir ser maior, ele implica sobre essas mulheres o medo. Talvez nós estamos vivendo ecos do que Maria vivia naquele período, onde no cenário dos judeus a mulher era tida como a porta para o mal. Por que porta para o mal? Porque desde aquela época os israelitas, eles culpavam a mulher, a partir da Eva, como a protagonista da entrada do mal no mundo. Então você imagina uma jovem menina grávida, virgem, tendo que lidar com toda uma cultura que iria descredibilizar o seu valor, a sua moral, a sua reputação, e um grande pano de fundo por trás era: mulher é porta do mal. Imagina o que essa mulher estava se sentindo, como essa mulher se sentia diante de tal insegurança. Alguns estudiosos dizem que existem alguns Gênesis e alguns Apocalipses fora da Bíblia. Apocalipses existem pelo menos uns 20 aí. Gênesis também existem alguns outros documentos de algumas outras culturas. A cultura helênica, por exemplo, a dos gregos, enquanto nós temos o Gênesis e o relato da criação em Gênesis 1, os gregos têm um Enuma Elish, que é um relato da criação que é muito parecido com o relato do Gênesis. Mas também nós temos a tradição babilônica que nos diz que Eva foi a segunda mulher do Adão. E a primeira mulher do Adão havia sido uma outra chamada Lilith. E esta mulher, ela sofreu uma maldição e acabou se tornando uma serpente. E na tradição da Babilônia, a serpente que falou com Eva foi a primeira mulher. Aí você imagina o tamanho do peso emocional oriundo de uma cultura onde, olha, você é porta para a maldade, mulher, porque você é filha da Eva.
E agora nós avolumamos isso ainda mais. Mulher, você é porta do mal, porque você é Lilith. Você não foi só aquela que conversou com a serpente, você é a própria serpente. Maria, diante destas inseguranças, permaneceu de pé. E em fé ela foi se encontrar com Isabel, sua prima. E ali Isabel sauda Maria com uma saudação muito incomum, uma saudação reveladora, uma saudação que fez com que Maria começasse a cantar. Isabel testificou promessas de Deus sobre a vida de Maria. Ali Maria teve um encontro com Deus. E eu não sei o quanto você consegue conceber que a história do Natal, ela é muito mais do que uma renovação de uma esperança, de uma carga de hiperpositividade para você entrar num próximo ano. Ela é muito mais do que a renovação dos seus vínculos afetuosos com quem é da sua parentela ou com os amigos que também compõem essa família maior. O Natal, na sua essência, é um encontro com Deus. E diante de tanto embrulho, pisca-pisca, comida e árvore, nós fazemos de tudo para nos sentirmos bem, mas nós estamos desprezando que a essência do Natal é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, é o encontro com Deus. Aqui nós estamos vendo uma Maria que diante das suas aflições e angústias está tendo o seu encontro com Deus através da fala de Isabel. Encontros com Deus acontecem até hoje. Essa história da Maria, ela se repete até hoje. Não só com mulheres, mas com homens também. Nós ainda hoje, não só em dezembro, e não só no Natal, temos a oportunidade de se encontrar com Deus. E talvez isso venha no seu coração e na sua mente com uma grande interrogação. Como é que eu me encontro com Deus? O que seria um encontro com Deus? Será que isso foi destinado somente a alguns? Será que eu teria como ter uma experiência como essa? Geralmente, encontros com Deus continuam assim, como o encontro de Maria. Geralmente, encontramos a Deus quando estamos afligidos, angustiados, ansiosos. E quando nós nos achegamos a essa presença de Deus, em verdade, em humilhação, com o coração quebrantado e em lágrimas, nós começamos a experimentar uma súplica que ela vai se tornando como uma canção. Uma súplica e um choro que antes era de angústia e tristeza, ele começa a regar o nosso coração com gratidão. E a súplica vai se tornando uma música. E nós terminamos esse encontro louvando a Deus. Aparentemente, nada ao nosso redor mudou. A situação, aparentemente, continua sendo a mesma. Mas assim como Maria, algo dentro de nós vai sendo renovado. Eu tenho uma situação mal resolvida na minha vida, dentre muitas, eu tenho uma que com 17 anos de idade, eu decidi que eu ia ser missionário. E aí, sendo com o desejo de ser missionário, né, eu ficava um pouco assustado, que eu ficava olhando aquelas histórias das igrejas perseguidas, né, do pessoal matando os cristãos. E com 17 anos de idade, eu fazia uma conta muito fácil, assim. Eu dizia, Deus, eu quero ser missionário, mas eu não quero morrer, né? Eu quero pregar a palavra, mas eu não quero apanhar, né? Eu quero pregar, não quero ser pregado, né? E aí, nesse meu desejo, tentando equacionar o meu desejo de ser missionário e também o desejo de não morrer, eu gostava de pegar onda, né? E aí eu descobri que tinha uma escola de missões no Havaí. E aí eu falei, resolvi o meu problema, eu vou ser missionário no Havaí. Porque eu vou pregar e não vou ser pregado e eu ainda vou pegar onda. Olha só que maravilha, né? E aí eu apliquei para uma escola de missões e fui para o Havaí. E aí eu virei uma chacota no meio dos meus amigos, né? Porque, missionário no Havaí, né? Quem que não vai ser um missionário, né?
E essa piada me perseguiu durante 3 anos, até que se abriu uma oportunidade de ir para a África. Aí eu falei, agora minha vitória tem sabor de mel. Meus amigos, agora vou acabar com essa piada. Quem tem que fazer piada sou eu, não posso ser a piada. Eu vou para a África para ser missionário, eu acho que para resolver a piada, né? E eu então fui para uma viagem missionária de 23 dias em Moçambique. A gente chegou em África do Sul, pegamos um carro e cruzamos a África do Sul até Moçambique de carro. E aquela viagem para mim, ela me trouxe muitos ensinamentos, mas uma experiência muito inusitada aconteceu. Em Moçambique, na África em geral, ali na parte do sul, você tem que tomar muito cuidado com a malária. E para tratar a malária, você tem que tomar uma medicação sublingual que ela te livra, por 1 semana, salvo engano, de você pegar malária. Só que o que acontece? Você toma esse comprimido e quando você lê a bula desse comprimido, ela é muito legal. Podia se chamar assim, Apocalipse. Porque efeitos colaterais, paranoia, pesadelo, crise de pânico, suadeira, insônia, vômito, febre. Eu pensava, meu amigo, isso aqui é um remédio ou isso aqui é um veneno, né? É melhor pegar malária do que tomar esse negócio, né? Resolve, né? E a gente teve que tomar esse remédio. E aí, o que acontece? Todo período que o remédio expirava, você tinha que tomar outro remédio. E eu me lembro que o missionário que estava nos acompanhando dizia assim, pessoal, ficar tranquilo aqui, pessoal, fica tranquilo, porque esse remédio na primeira dose não dá efeito, mas na segunda dose pode dar. Mas fica tranquilo que se não der, na terceira dose dá certeza. E eu olhando para aquele remédio, dizendo assim, meu pai, malária ou remédio? Angústia no coração. Mas aí eu lembrei que a gente ia embora antes da terceira dose ter sido renovada. Aí eu glorifiquei a Deus, explodi num cântico de alegria, né? Meu problema está resolvido. O remédio, o problema está resolvido. Uma segunda coisa me afligiu. A gente veio de um momento muito complexo ali em 2001, salvo engano, do atentado terrorista, né, das Torres Gêmeas. E a gente não tem muita cultura aqui de transitar nos ambientes com as pessoas com aquela vestimenta mais voltada para a cultura árabe, né? E eu era muito jovem naquela época e eu criei um certo pânico. E eu olhava assim, quando eu via alguém com uma roupa diferente como aquela, né? Que na minha cabeça parecia assim uma pessoa que era do time do Bin Laden, né? Eu olhava e dizia assim, vai explodir, cuidado, vai explodir, né? Eu tinha medo disso aí. Moçambique é uma cidade colonizada, tem sido colonizada por muçulmanos. Então, você está andando na cidade, você começa a cruzar com essas pessoas, né? E 2 vezes por dia você escuta um grito na cidade toda, que é o momento da oração voltado para Meca, né? Então era uma coisa que, toda vez que eu escutava o grito, vai explodir alguma coisa. Minha cabeça, limitada, eu estou errado, mas era o meu sentimento de medo. E aí eu também estava lidando com esse sentimento e essa angústia nesse lugar. E por fim, teve um terremoto. No meio disso tudo aí, um terremoto, a gente acorda de madrugada, tudo balançando, faz o quê? Vai embora, corre para onde? E as notícias eram que esse terremoto, que já tinha assustado todo mundo, era só o aperitivo de um terremoto maior que viria. Aí, de novo, minha alma se angustiou. Mas eu irrompi num cântico de alegria, porque as previsões do terremoto era para a data depois que a gente fosse embora. Aí você vai me julgar dizendo assim, pastor, você não se importou com quem ia ficar, não? Gente, vamos ser sinceros, você pensa primeiro em você, né? Não, eu pensei, Deus, né? Me tirou daqui, obrigado, cuida do pessoal que ficou, né? Então eu estava lidando com essas coisas, com muito medo. Resultado, a viagem aconteceu, muitas experiências com Deus aconteceram, foi uma bênção. E tinha um detalhe, eu viajava porque eu tinha um benefício, meu pai era aposentado, então eu não pagava passagem aérea, eu tinha um código,
Aí eu chegava no aeroporto, eu entregava esse material, os caras faziam a minha reserva, e aí, tendo a vaga no voo, eu embarcava. Na África, em Moçambique, eu estava muito tranquilo, porque assim, não era um destino de voos lotados, não era aquela coisa, né? Então, estava tudo certo. Chegou o dia da viagem, eu acordei, agradeci a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, não só pela obra que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor fez aqui, mas muito obrigado, porque eu não vou tomar esse remédio da malária. Muito obrigado, Senhor, porque ninguém explodiu do meu lado. E muito obrigado, porque o chão não tremeu aqui, então, muito obrigado. Peguei minhas coisas e fui com o time de missionários para o aeroporto. Um aeroporto muito precário, você entrava, já tinha o balcão, não tinha esteira de mala, tinha uma janela, você via o pneu do avião, assim, já atrás do cara do balcão. O pessoal foi entregando as malas e tudo, eu entreguei o documento, o cara falou: fica aqui esperando, que se tiver vaga você vai, procedimento normal, estava tranquilo. Eu me sentei ali, fiquei esperando, o pessoal: se vê mais tarde, tá bom, tchau, tchau, todo mundo foi. Eu fiquei sentado. Dali a pouco o atendente olha para mim e diz assim: Senhor, eu vou ali fazer o embarque e já volto. Só tinha um atendente, o cara que fazia o atendimento, depois ele ia subir lá para fazer eu já volto para resolver a sua situação. Eu falei: tá bom, estou tranquilo aqui. Esperando, não tinha internet, celular, não tinha nada, olhando para o tempo. Daqui a pouco começa a olhar assim para aquela janela, o pneu daquele avião começa a mexer. Aí minha fé começa a ser abalada. O avião foi embora. Eu fiquei em Moçambique. Vem o atendente: Senhor, olha, o seu código é inválido. Você não tem nem passagem para voltar. Mas quando é que eu vou voltar? Não sei, se não tem passagem, isso aqui não lê aqui. Lembrei do remédio. Lembrei do terremoto, lembrei dos homem-bomba. O que eu vou fazer agora, Senhor? Eu lembro que eu voltei para o lugar onde a gente estava hospedado, eu entrei ali sozinho. Quando eu botei a mala assim, que eu abri a janela, foi a hora do grito. Eu disse: meu Deus, eu não tenho internet, eu não tenho mais o dinheiro que era um dinheiro local, não tem mais ninguém aqui. Eu vou tomar esse remédio da paranoia, do pesadelo, da crise do pânico, vai dar um terremoto, e se alguém vai explodir do meu lado, acabou para mim. E eu me lembro que, diante daquela situação, eu fui tomado por uma crise de pânico, de choro e de angústia. E eu chorava, olhando para aquela situação, eu chorava, eu cheguei a deitar no chão, em posição fetal mesmo. O surto bateu, eu abri a porta e agora eu estou no chão, estava assim. Não tinha como ligar para as pessoas. Mas são nesses lugares onde nós admitimos a nossa fragilidade, são nesses lugares onde nós admitimos a nossa vulnerabilidade, são nesses lugares onde nós nos sentimos e abraçamos a nossa condição de humilhação, são nesses lugares onde as promessas de Deus, elas começam a brilhar, são nesses lugares. É nesse lugar onde Maria está que ela vai, à medida que abraça a sua humilhação, ela vai ter a chance de irromper em um canto de louvor a Deus. O que me faz pensar uma coisa muito importante, meus irmãos: muitas vezes nós não estamos glorificando a Deus nas nossas provações, muitas vezes nós não experimentamos o que é cantar ao Senhor, descansar nele, trocar o pranto pelo louvor. Sabe por que nós muitas vezes não experimentamos isso? Porque nós não somos capazes de aceitar a nossa condição de humilhação. Nós não somos capazes, muitas vezes, de admitir que nós estamos passando por uma prova. Nós não somos capazes, muitas vezes, de admitir que nós temos medos, que nós temos pecados, que nós temos falhas, que nós estamos desviados, estamos afastados. Nós não temos essa capacidade. E o texto, então, o cântico desta mulher se torna não só uma melodia, mas também uma declaração de fé. O Senhor voltou os seus olhos para a minha humilhação. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Ele voltou os seus olhos para a nossa humilhação.
os olhos do Senhor se voltam para onde nós estamos. Isso me chama muita atenção. Não só pelos aconselhamentos que eu faço, mas também pela jornada da minha vida, eu tenho percebido uma coisa. Nós somos dominados pelo medo, somos afligidos, e nós permanecemos nesse lugar porque nos falta a humildade em aceitar e admitir onde nós estamos. Eu e você, nós só seremos capazes de sair de um lugar se antes tivermos a coragem ou de entrar neste lugar, ou de admitir onde nós estamos. Muitas vezes nós estamos atolados nas nossas dores, sofrimentos e angústias, porque nós não queremos admitir onde nós estamos. Ninguém é capaz de sair de um lugar onde não entrou. Percebe? Muitas vezes nós estamos tentando lutar e queremos a ajuda de Deus para tentar remediar as consequências das nossas angústias e do nosso medo. É como alguém que olha para uma manjedoura e diz assim: o meu problema não é que esse prédio é abandonado, está sujo, é inabitável. O meu problema é só dar uma pintura na fachada. E nós muitas vezes queremos chamar Deus para pintar a fachada, quando Deus quer transformar o meu interior. Mas para que essa transformação ela possa acontecer, para que os olhos de Deus possam se voltar para a nossa humilhação, nós precisamos admitir onde estamos. Nós precisamos abraçar o nosso sofrimento, encontrar a nossa dor. A vaidade, o positivismo, a necessidade do sucesso, o desejo de ser aprovado e a admiração nos impedem de admitir e lidar com os nossos medos mais profundos. E nós estamos querendo que Deus volte os seus olhos para onde nós não queremos olhar, e não funciona assim. Deus está voltando os seus olhos para a nossa humilhação. Onde você está? O Senhor me abandonou. O Senhor não está me transformando. Eu não consigo passar dessa experiência da angústia e da dor e romper num cântico de alegria. Por que eu não consigo fazer isso? Porque possivelmente você está em negação e você não está admitindo onde você está. Na real, você está aqui, mas seu coração, sua mente, as mentiras que você nutre, as fantasias que você faz, a internet que você navega, está te levando para um outro lugar. Eu não queria estar aqui, então eu vou para um outro lugar. A palavra humildade significa pobreza, insignificância e cativeiro. Maria reconhece a sua realidade como mulher marginalizada em uma sociedade que, via de regra, não tinha consideração pelas mulheres e também excluía aqueles que estavam em dor. Antes de sairmos da nossa angústia, nós podemos aprender com Maria que nós precisamos entrar nela. Eu me lembro da história do profeta Elias. O profeta Elias passou por um tempo de angústia. Qual foi a sua consequência? Ele correu para dentro de uma caverna escura. Porque na escuridão nós não enxergamos as nossas ameaças, nós não enxergamos os nossos problemas, nós não enxergamos a nós mesmos. Mas isso tem um preço. Na escuridão também nós não enxergamos a Deus. E do meio da escuridão, a voz de Deus fala com Isaías. Sabe qual é a pergunta de Deus para Isaías? Para Elias? Elias, por que você me trouxe aqui? O que Deus tem a fazer em nossa vida, a título de renovar a nossa esperança, perpassa por um passo de fé da nossa parte, de admitirmos de fato como e onde nós estamos. Com humildade, abertura e vulnerabilidade,
nós poderemos ouvir a mesma pergunta que o profeta Elias ouviu nos lugares da nossa dor, onde está escuro, Deus falará conosco: o que você está fazendo aqui? O que podemos aprender com a Maria? Mais uma vez, não podemos sair de um lugar antes de entrarmos nele. Quando Maria admite isso, e ela irrompe em um cântico de louvor e gratidão a Deus, uma das coisas que ela diz: o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Eu acho que uma das nossas grandes crises tem a ver com isso. Se Deus me ama, por que eu estou passando por essa prova? Se Deus me ama, por que eu estou nesse lugar sujo, escuro, fedido? Se Deus me ama, por que eu vim parar nesse buraco? Se Deus me ama, por que as coisas ruins estão acontecendo comigo? Talvez você se pergunte sobre isso. Eu penso que são nesses estábulos sujos e abandonados, que se comparam muitas vezes com as nossas vidas. Deus nos permite chegar nesses lugares, porque são somente nesses lugares que nós compreendemos que o amor de Deus é nos dado pela graça. As inseguranças, elas vão nos servir para que nós possamos compreender de forma mais clara o que é a graça de Deus. É nesse lugar onde os lábios de Maria começam a sussurrar sobre a esperança. É nesse lugar da hospedaria, inadequado, sujo, inabitado, desconfortável, que nós começamos a ter uma experiência de que Deus não está tão distante. Foi naquele lugar do terremoto, da malária e da suposta bomba, que o meu coração estava aflito e ele foi se acalmando em perceber que Deus estava ali. O cântico de Maria traz ecos de uma serva improvável, e as promessas de Deus começam a florescer no solo das impossibilidades. Ao final, Maria, ela faz uma referência ao passado. Ela entende que a sua história não diz respeito somente ao timeline da sua vida física. Ela se remete a Abraão, aos patriarcas. Aquela mulher estava gerando no seu ventre o cumprimento de uma promessa. Existe uma frase bonita que diz que toda criança no ventre, quando ela nasce, não nasce somente uma criança. Nasce também ali um novo mundo. É um novo mundo de possibilidades para esse mundo. É um novo mundo para aquela família. Maria era essa mulher que tinha no seu ventre a possibilidade de um novo mundo. Ela carregava no seu ventre uma promessa de Deus. Que promessa era essa? Gênesis 3,15 relata a queda do homem. A conversa com a serpente gerou um pecado e a desconexão com Deus. Não há mais comunhão com Deus. A consequência disso, onde não há comunhão, há medo. Onde há medo, não há descanso. É por isso que o pecado nos coloca numa condição de escravidão. O escravo está sobrevivendo por duas razões: o medo de morrer, o medo de perder a vida, e ele sobrevive porque ele está numa condição que ele não para jamais, porque se ele para, ele morre. Nós vivemos uma crise de confiança, e onde não há confiança, não há descanso. Onde não há confiança, não há amor. Onde não há confiança, só existe espaço para o medo.
Sentimentos que nasceram quando o homem matou Deus no seu coração. A desconfiança, o medo e a escravidão. Heranças do reino do pecado. E naquele cenário, Gênesis 3,15, onde tudo isso nasceu, nasce também uma promessa. Mas haverá um dia e um momento onde o filho do ventre desta mulher pisará a cabeça da serpente. Quando Maria canta, e o seu canto é um canto que se refere a uma história maior do que a dela, Maria está cantando para as mulheres do passado. Maria cantou para Sara, Maria cantou para Ana, Maria cantou para todas as mulheres que foram humilhadas por conta da sua esterilidade. Maria cantou para as mulheres do passado que eram afligidas por uma mentira que era: você é a porta do mal. Maria, quando canta, gerando no seu ventre a promessa, ela canta para as mulheres do futuro também. Ali, Deus estava redimindo a humanidade a partir das mulheres, a partir do cântico de Maria. O encontro de Maria com Deus é também um convite a mim e a você em como devemos agir diante da nossa angústia, da nossa dor, do nosso medo e das coisas que roubam a nossa paz. Como é que nós devemos agir? Maria é um exemplo de um caminho. Chore. Tenha coragem de admitir onde você está. E no meio desta verdade, onde a sua dor está fazendo você chorar, busque a palavra de Deus que contém as promessas dele sobre a sua vida. Maria teve essa experiência e ela saiu das suas súplicas para um canto de louvor. E o final do seu canto ela diz: a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. A pergunta para terminar essa manhã: onde você está e como você está? Assim como Maria, nós só poderemos sair dos lugares onde nós entramos. E talvez nessa manhã o Senhor está te convidando para você entrar nos lugares da sua dor, nos lugares difíceis, e experimentar ali a palavra de Deus que transforma o seu pranto, a sua súplica, em louvor. Eu termino dizendo isso. Todas as vezes que nós nos encontramos angustiados, afligidos, temerosos, o nosso coração humano nos faz colocar a esperança da reversão desta situação em um plano. Caímos num buraco, nosso coração humano pensa o quê? O que eu preciso fazer para sair desse buraco? Maria nos ensina um outro caminho. Quando nós nos encontramos nas situações difíceis da vida, nós não precisamos de planos, nós precisamos da presença do Senhor. Talvez você veio ouvir uma palavra hoje de alguém aqui, para você pegar dessa palavra uma chave que viraria um plano para te tirar do buraco. Eu sinto muito, não tem plano, porque a palavra de Deus nos dá a renovação da esperança, de que nos buracos da nossa vida, mesmo aqueles que nós não temos nenhum plano, nós podemos ter a certeza da presença do Senhor ali conosco. E da súplica, nós vamos irromper num cântico de alegria. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e ter um tempo com Deus aqui agora. Tempo de você derramar diante da presença do Senhor o seu coração.
sua vida, seus temores. E tempo de você reconhecer que nesse lugar, Deus está com você. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos cantar uma canção como resposta. E depois dessa música, eu tenho que compartilhar uma coisa muito importante da vida dessa comunidade com você. E aí nós vamos ter um último momento aqui juntos. Mas ore ao Senhor no seu lugar, em nome de Jesus. Eu não preciso de plano, Senhor. Eu preciso da Tua presença, Pai. Eu não preciso de plano, Senhor. Eu preciso da Tua palavra. Eu não preciso de plano, Senhor. Eu só preciso me relembrar das Tuas promessas sobre a minha vida.